Boa Vamos noite, lá, turma. então. Vamos dar início agora à aula de Psicologia da Aprendizagem e Educação Inclusiva, do curso de Psicopedagogia e Educação Especial, com a nossa professora Ana Cecília Marques, ok? Lembrando que sempre as nossas videoconferências são gravadas e, posteriormente, elas são disponibilizadas no nosso canal no YouTube, certo? Com a senhora, professora, boa aula. Obrigada, Brenda. Boa noite, prezados alunos que estão aqui. Ananda, Flávia, Camila, Boa noite, Samir. prof. Tudo bom com vocês? Tudo. Que bom. Depois eu quero ver a carinha de vocês, viu? Tá. Fiquem tranquilos, não precisa estar maquiado, não precisa estar arrumado, né? Estamos em casa, fiquem tranquilos em relação a isso. Bem, gente, eu me chamo Ana Cecília Marques de Oliveira. Não sei se alguém já me conhecia, mas eu sou pedagoga, trabalho na área de educação já há algum tempo, mais de 30 anos, né? E trabalhei muitos anos em escola, sou neuropsicopedagoga, sou mestra em educação pela UFAM. Então, é uma satisfação estar aqui com vocês. E esse curso, né, Psicopedagogia e Educação Inclusiva, é um curso assim que eu considero importantíssimo para vocês. Eu fiz a psicopedagogia na primeira turma de Manaus. Eu vou dizer, nossa, professora, quem acha aí, quem adivinha aí quando foi que veio o primeiro curso para Manaus? Em que ano? Chutem aí. O que vocês acham? 90? Década de 90, exatamente. Exatamente em 1995. Eita! 95 eu fiz psicopedagogia na primeira turma de Manaus. Os professores foram de fora, porque nós não tínhamos profissionais aqui na época. Me apaixonei por essa área, uma área que vem realmente fazer toda uma complementação, né, na área da aprendizagem. Então, é um curso assim belíssimo que a gente tem. E hoje, mais ainda, com essa complementação que nós temos aí, que precisamos ter um olhar mais aberto e mais amplo para a área da inclusão, a psicopedagogia ela é fundamental, né? E hoje um pouco mais ampliada também com a neuropsicopedagogia, né? Independente disso, vocês não precisam fazer a neuropsicopedagogia, mas vocês podem ampliar o conhecimento de vocês estudando neurociência, porque a psicopedagogia ela amplia um pouco mais quando a gente passa a estudar a neurociência, tá bom? Então, eu passei muitos anos em escola e hoje eu passei 15 anos na universidade também, dando aula, e hoje eu trabalho em consultoria, continuo ministrando aula em pós-graduação e trabalho com formação de professores em consultoria, tá bom? Então, sou uma pessoa simples, gosto muito de ler, esse é um dos meus maiores hobbies, gosto muito de estudar, sou aluna IDAAN também, né? Quero que vocês saibam que eu também estou estudando no IDAAN, fazendo um curso de gestão de pessoas, que era uma vontade que eu tinha muito tempo de fazer um curso na área de gestão, porque nós, na área de educação, trabalhamos com pessoas, eu trabalho muito com gestores, com professores, então a gente precisa entender um pouquinho mais de gente, né? E eu sempre me dediquei muito a essa área. Então é isso, tá, gente? É uma satisfação estar aqui com vocês. Eu queria saber inicialmente se vocês tiveram oportunidade de dar uma olhada no material. Não digo ler todo o material, que não deu tempo, eu sei, mas conseguiram dar uma olhada no material? A primeira aula, eu dei uma olhadinha, assim, não vou lhe falar que eu li Nem todo, dava não, tempo de ler, isso, exato. mas aí eu dei uma olhadinha, Legal. uma explanadinha. Isso, para ver do que se tratava. Isso aí é importante, né? Eu vou começar a aula com uma. Vocês podem perguntar no chat, tá? Se quiserem colocar alguma pergunta aqui, eu estou olhando, sem problema nenhum. Se quiserem falar também, é só abrir o microfone e falar, sem problema nenhum, tá bom? Eu vou começar com uma atividade com vocês, tá bom? É uma atividade bem simples, vocês vão ter que responder no chat. Ou, se quiserem falar, podem falar, não tem problema nenhum. Eu vou compartilhar aqui com vocês. É bem simples em relação ao conteúdo, mas não é nada conceitual, tá? Não é nada. É só para a gente fazer iniciar aí com uma.
Deixa eu ver aqui, modo apresentação. Isso. Ó, a atividade é a seguinte, é fato ou é fake, né? O fato é verdade, né? E o fake é uma inverdade, tá bom? Não vou dizer que é uma mentira, né? Mas é uma inverdade, é algo que não é. Então, vamos lá. Olha, tem essa frase aí que eu coloquei. Não nascemos prontos. O que vocês acham dessa frase? Fato ou fake? É fake. É? Quem mais está aí para responder? Quem respondeu foi a Ananda? Isso. Eu acho que é fake. É? Por que você acha que é fake, Ananda? Porque, na realidade, eu acho que a vida é uma eterna aprendizagem. Mesmo por mais a idade que tiver, experiência, sempre tem alguma coisa para a gente aprender. Eu acho que a gente não nasce pronto para tudo. Eu acho que é conforme, é como se fosse uma escada, você vai subindo, entendeu? Isso. Então, você acha que é fake? Você está afirmando que nós não nascemos prontos? Ah, eu não nasci pronta. Eu acho que não. Sim, mas é uma afirmação. Não, então é fato. É. Né? É, pensando. Sim. É fato, não é fake. Você mesmo explicou exatamente isso, né? Nós não nascemos prontos, né? Nós vamos, à medida que vamos crescendo, para isso tem as etapas de desenvolvimento, né? Que nós vamos passando, ok? Então, realmente, isso é fato. Nós não nascemos prontos, né? Mas nascemos com um potencial muito grande de aprender, certo? Vamos lá. E os outros? Tem outros aí para falar? Camila? Está aí a Camila? Sim. O Samir? Pode falar, viu, Camila? Então, eu acho que é fato. Acho que pelo mesmo motivo que a Nanda, né, falou, que realmente nós estamos aqui, nós nascemos com certas habilidades, algumas com algumas habilidades, mas pronto, a palavra pronto não caberia. Apesar da habilidade que a gente pode ter, a gente vai aprender a utilizá-la. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Muito bem, exatamente, né? Então, na verdade, até nós morrermos, nós somos seres inacabados. Concordam com isso? Sim. Né? Nós sempre, até o final da nossa vida, nós vamos estar aprendendo todo dia, todo momento, em qualquer lugar, alguma coisa. Né? Então, nós somos seres, na verdade, realmente inacabados. Né? Nós não nascemos prontos e somos seres inacabados. Vamos lá, outra. O cérebro é a máquina de aprender? É fato ou fake? Fato. Oi, Samir. Seria fato, com certeza. É fato, né, Samir? Por que é fato, sim. Samir? Porque, assim, que eu digo, a gente já vem com tudo, como as meninas já falaram, a gente já vem com, vamos dizer, a gente já vem com as habilidades e assim, vamos dizer, tudo que a gente precisa aprender ao longo da vida, mas é sempre aquilo que falta, a gente sempre vai procurar aprender de alguma forma. Isso. E, gente, o cérebro, né, o nosso cérebro é a máquina de aprendizagem. Ele foi feito para nós aprendermos, tá? Então, nós aprendemos porque nós temos um cérebro, tá? E, como eu coloquei, não sei se vocês tiveram oportunidade de ver, olhar os slides, né? Então, eu coloquei, inclusive, no slide, a diferença entre mente e cérebro, né? Quer dizer, nós temos aí um cérebro, que é o órgão, e nós temos uma mente, que é a que pensa, né? Então, a mente, ela envia ordem e o cérebro executa, tá? E então, o cérebro é a máquina de aprendizagem. E eu digo para os meus alunos, professores, que nós, professores, nós somos estimuladores de cérebro. Porque todos os estímulos que nós damos aos nossos alunos, né, ou para os nossos filhos, com quem a gente conversa, os nossos amigos, se nós estão aprendendo conosco, são estímulos que vão
né, que o nosso cérebro, nós vamos, né, na aula lá vocês viram que o nosso cérebro ele recebe informação, ele processa informação e aí ele dá um resultado, uma resposta, né, desse processamento. Então, o cérebro é a máquina da aprendizagem. Toda criança tem a capacidade de aprender no mesmo ritmo, ao mesmo tempo, da mesma forma? É fato ou é fake? Fake. Com certeza Fake. fake, porque todas as Muito crianças fake. aprendem elas podem ter o mesmo tempo, mas elas vão aprender de maneiras diferentes. Isso, exatamente. Inclusive nós, adultos, não é verdade? Sim. Né? Inclusive nós, adultos. Então, e aí, eu não sei se vocês... Aproveitar e vou perguntar. Camila está aí? Sim. Camila, qual é a tua formação? Eu sou psicóloga e pedagoga. Legal. Samir? Pedagoga. Pedagoga e professor, no caso. Correto. Ananda? Pedagoga, Ananda? Isso, pedagoga e professora de educação infantil. Legal. E a Flávia? A Flávia está aí? Oi, professora. Sim, pedagoga também. Pedagoga. Professora de educação infantil. Legal. Então, vejam bem, imagina, a escola, e isso é vamos dizer, uma interpretação que eu faço, né, ao longo desses anos, trabalhando dentro de escola. Olha só, toda criança tem a capacidade de aprender no mesmo ritmo, ao mesmo tempo, da mesma forma, né, com os mesmos estímulos? Não. E a escola faz isso. A escola coloca todo mundo dentro de uma sala, né, com a professora com uma metodologia, todo mundo tem que cumprir a tarefa naquele tempo. Eu escuto muito dos professores dizendo que o aluno não acompanha o ritmo da turma, porque a professora quer que todo mundo faça o exercício e comece e termine do mesmo tempo. É ou não é verdade isso? Verdade. Com certeza. E aí, a gente tem consciência que nem todas as crianças vão aprender da mesma forma, ao mesmo tempo, no mesmo ritmo, com os mesmos estímulos, né? Então, é algo assim para se refletir, né? É uma reflexão, tá? Vamos lá. Aprendemos melhor lendo e ouvindo do que discutindo, fazendo e ensinando os outros? Fato ou fake? Aprendemos melhor, você aprende melhor lendo e ouvindo ou discutindo do que discutindo, fazendo e ensinando? Você acha que só lendo e ouvindo você aprende melhor do que se você conversar com alguém? Se você ler e discutir as suas ideias, como a senhora falou, a gente tem uma aprendizagem ilimitada. Não é à toa que a gente cientificamente comprovado que a gente só usa 10% da capacidade. Ou seja, lê e discute. É interação. Isso. Então, é fato ou é fake? Pode Seria falar. Fake. Não, eu ia falar que, fora que muitas vezes a teoria, tudo que a gente ouve é muito diferente da prática. Então, quando a gente vai testar a teoria na prática, a gente acaba muitas vezes se decepcionando. Porque, poxa, eu aprendi tudo, eu li daquele jeito e agora não é. Então, é outra aprendizagem que acaba surgindo. Isso. E é interessante isso que você falou, porque essa questão assim que a teoria não tem a ver com a prática, eu acho que é um mito que se criou, sabe? Porque nós temos que ver essa teoria na prática. Porque na prática nós estamos teorizando, nós devemos teorizar essa prática. Como a academia, ela não faz essa, vamos dizer assim, não mostra isso de uma forma prática. Você vai para uma faculdade, passa na faculdade estudando só teoria, teoria, teoria e teoria, né? Aí por isso que o professor, quando ele chega na prática, ele diz isso: puxa, eu estudei tanto Vygotsky, Piaget, decorei tanta coisa, fiz tanta prova, fiz trabalho. Onde é que eu vou colocar isso agora na minha sala de aula, né? Então, eu acho que a academia ainda está muito distante, sabe? Ela ainda se distancia muito de fazer essa praxis, né? Onde a gente junta teoria e prática. E o professor ele não consegue enxergar isso. Mas a teoria ela tem tudo a ver com a prática e vice-versa. Porque justamente a prática ela se faz através de uma teoria, né?
E na teoria e na prática, você enxerga, né? Você olha e diz assim, qual é o objetivo disso? Por que eu estou fazendo isso? Né? Lá na teoria tal é dito isso e isso. Não, mas isso aqui não está acontecendo assim. E também nós não fomos acostumados, e isso não é uma crítica a vocês, tá? Não entendo como uma crítica a vocês. Isso é uma coisa generalizada. O que acontece? Na academia, os alunos não são estimulados a ter esse pensamento crítico, sabe? De pensar aquela teoria, de levar isso para a prática, de contextualizar. Hoje é que nós estamos falando numa aprendizagem significativa, a teoria do David Ausubel, mas nós não falávamos isso, né? Nós fomos acostumados, eu creio que vocês sejam bem mais jovens que eu, mas eu vim de uma escola onde eu decorava muitas coisas. Eu acredito que vocês passaram também por momentos assim na escola de vocês, né? Educação básica, de decorar e dar a resposta, só tinha uma resposta. E hoje nós trabalhamos com aluno, como é que você chegou por esse caminho? Como é que você chegou a esse resultado? Não é isso? Então, eu penso que essa questão aí de teoria e prática, eu entendo essa colocação, é perfeitamente compreensível, mas é um mito que se criou, sabe? Na verdade, é um mito que se criou. Mas isso é um papo que a gente pode levar depois, tá? Marcar um café e conversar. Vamos lá, então. Fatores internos e externos interferem no processo de aprendizagem. É fato ou é fake? Com certeza. Com certeza é o quê? Que tudo influencia na forma que a gente vai reter o conhecimento. Desde o barulho do ar-condicionado na hora de uma prova ou na hora que a professora está explicando alguma coisa, vai interferir da forma que a gente está assimilando o conhecimento. Então é fato, né? Para mim é. Isso é fato, né? Nossa, N fatores aí, né? E aí na sequência, ó, o esquema de desenvolvimento, né, é comumente em todas as crianças, mas vários fatores contribuem para que as crianças com a mesma faixa etária e perfeitamente normais comportem-se de maneira diferente e criem obstáculos para aprender, tá? Então, eles têm um nível, eles têm um esquema de desenvolvimento que é comum. O que significa isso? Todas as crianças elas vão passar pelas mesmas etapas de desenvolvimento, porque as etapas de desenvolvimento elas são sequenciadas, né? Elas são sequenciadas. Então, elas vão passar pelas mesmas etapas, tá? Mas vários fatores aí nesse meio de desenvolvimento dela, né, vão contribuir para que essas crianças, na mesma faixa etária, sendo perfeitamente normal, elas se comportem de maneira diferente e criem obstáculos para aprender. É fato ou é fake? O que vocês acham? Vocês acabaram de dizer que é fato anterior. Preste atenção. Também é fato. É fato. É fato. É exatamente isso. Agora nós dizemos que fatores internos e externos vão contribuir, sim, e vão influenciar um processo de aprendizagem. Logo, as crianças, né, aquilo que nós falamos, vem complementar aquela afirmação anterior. Nem toda criança, né, ela pode estar na mesma faixa etária, mas ela pode receber o mesmo estímulo e uma dá uma resposta e outra dá outra. Não é verdade? Então, elas podem ter o mesmo nível de inteligência, elas podem estar na mesma etapa de desenvolvimento, mas dependendo das experiências que ela tem de vida, da experiência que tem na família, dos fatores emocionais, de fatores orgânicos, enfim, de uma série de fatores aí que podem influenciar e podem desencadear um comportamento diferente. E esses comportamentos, eles podem sim criar obstáculos para aprender, né, para o processo de aprendizagem, seja de ordem fisiológica, orgânica, de ordem emocional, né? Aqui, distúrbios de aprendizagem estão mais ligados a fatores orgânicos. Os problemas de aprendizagem estão mais ligados às questões emocionais, sociais e familiares. O que vocês acham? É fato ou fake? Os distúrbios de aprendizagem, o que são os fatores orgânicos?
situações que vêm do nosso próprio organismo, né? Então, podem ser questões neurológicas, né? Pode ser alguma situação que, né, eu já tenho algum distúrbio aí de ordem interna. E os problemas de aprendizagem, eles estão mais ligados a fatores emocionais, sociais e familiares. Eles são de ordem externa. Então, isso é fato, tá, gente? Quando eu falo em distúrbio, ó, a própria palavra, ó, o dis já está, né, esse prefixo dis, ele já está relacionado a quê? A uma disfunção, né? Tem uma disfunção. O problema não. Ó, quando eu falo problema de aprendizagem, tá? Eles estão relacionados mais a questões do meio mesmo, das experiências. Então, podem ser questões na família, pode ser uma questão de método da escola, que a criança não se adaptou ao método, né? Pode ser uma questão de relacionamento com os colegas, de repente ela sofre bullying, enfim. Então, há vários fatores aí que podem, né, desencadear essa questão da aprendizagem, tá bom? Então, é importante a gente diferenciar. Nós vamos ver mais na frente, quando nós, nas próximas aulas, que eu postar o material, que eu enviar o material para vocês, nós vamos falar um pouquinho sobre isso quando a gente tratar da inclusão, tá? Nos estudos de Alonso e Portilho, encontramos 4 estilos de aprendizagem que nos ajudam, através de suas características específicas, a identificar qual ou quais estilos temos preferência na hora de aprender. Isso é fato ou fake? É fato, né? Isso está na nossa apostila, tá? Vocês têm que dar uma olhadinha lá na apostila. Eu coloquei isso no slide também. Inclusive, uma atividade, tá? A primeira atividade, ela está relacionada a esses 4 estilos de aprendizagem. Inclusive, se vocês quiserem tirar dúvida hoje, a gente pode tirar a dúvida da atividade, tá? Posso explicar para vocês. Os 4 tipos de aprendizagem são ativo, reflexivo, teórico e pragmático. É isso? Fato. Tá? Nós temos 4 estilos de aprendizagem: o ativo, reflexivo, teórico e pragmático. E temos também os estilos, também são estilos de aprendizagem, o visual, o auditivo e o sinestésico. Também tem um material complementar de uma jornada muito interessante, tá? Que também vocês podem fazer até o exercício que está lá. Tem um exercício para fazer, um teste, para você saber se você é mais visual, se você é mais auditivo ou se você é mais sinestésico, né? Porque há pessoas que aprendem mais com estímulos de imagens, né? São os mais visuais, ou então o mais visual ele escreve muito, né? Ele anota, tudo ele tem que anotar. O auditivo ele trabalha muito com a questão da linguagem falada mesmo, né? Ele conversa, ele ouve, presta atenção ouvindo. E o sinestésico é aquele que gosta da vivência, é aquele que gosta de aprender fazendo. Então, é aquele que gosta da dramatização, o que gosta de uma música, né? Algo que seja mais dinâmico. Tá? Então, esse é o sinestésico. A sinestesia ela está ligada a movimento corporal, a emoções. Por isso que é sinestésico. Tá? Inclusive, dentro das inteligências múltiplas, uma das inteligências que o Howard Gardner descobriu, dentre as 7, né, que ele elencou, uma delas é a inteligência sinestésica. Por exemplo, nós temos aí grandes esportistas, grandes artistas, que o potencial deles é inteligência sinestésica, né? Nós temos aí um Neymar, temos aí um Ronaldo, temos aí o Messi, né? Temos aí um Oscar, que foi do basquete. Então, qual é o maior potencial inteligente deles e que eles canalizaram, né, para esse potencial? A sinestesia. Tá? Nós temos a inteligência musical, temos grandes músicos aí, né? Temos a inteligência musical e assim vai. Né? É interessante que vocês possam ler sobre as 7 inteligências, né? As inteligências múltiplas do Howard Gardner. É bem interessante o material. Tá? Vocês têm alguma pergunta a fazer, alguma colocação? Vocês estão caladinhos, podem falar.
No momento eu tenho agora não. Só depois da atividade, mas no final. Tá legal. Vamos lá, então. Eu vou compartilhar agora para vocês o slide, tá? Com um resumo da... Deixa eu ir aqui. Screen. Bem, eu vou passar aqui. Estão vendo direitinho? Estão visualizando? Sim, né? Ok. Qualquer coisa, podem escrever aqui para mim, tá? Eu vou passar rapidamente aqui para vocês. Eu vou só olhar aqui o tempo, né? Para não me perder no tempo. Eu vou passar aqui para vocês. E aí a gente pode estabelecer um diálogo aqui, tá? Eu comecei exatamente, né, com aquela frase, qual é o impacto da frase não nascemos prontos, vocês já falaram, né? Nós vamos aprender durante toda a nossa vida, isso é um fato. Então, e que nós estejamos abertos para aprender, eu acho que hoje, mais do que nunca, nós estamos aí sendo desafiados nesse momento aí de pandemia, que nós estamos home office, trabalhando através de plataformas, trabalhando online. Quem está aí dando aula online para os alunos? Alguém de vocês está trabalhando online? Eu estou. Eu. Samir está? Eu estou. Quem foi que falou? Ananda. Ananda. E aí, me contem um minutinho como foi essa experiência para vocês. Samir, como é que foi? De início, eu achei tranquilo, mas assim, a única coisa que me chamou a atenção assim, é a questão da falta de responsabilidade de alguns pais. Porque Certo. por mais que a gente se dedique, passe atividade, e por mais que a família tenha o acesso à internet, alguns pais parecem não estar nem aí. Mas há casos também de pais que não têm o acesso à internet, mas dão algum jeito, ou seja, eles se viram para conseguir, ou seja, eles priorizam a educação dos filhos. Certo. E assim, a princípio, eu gostei dessa metodologia, embora seja um pouco frustrante, por causa do estresse, da ansiedade e tudo mais, mas fora isso, tranquilo. Tranquilo. Você trabalha na rede pública ou rede privada? Pública, prefeitura. Pública. Ok. Qual o segmento que você trabalha? Anos iniciais 1. Ah, legal. Qual é a série? 2 terceiro anos, de manhã e à tarde. Terceiro ano, tá certo. Ananda, foi a Ananda que falou que está dando aula online também? Isso. Mas lá é rede privada, né? Aí Certo. 3 vezes na semana são as videoaulas, né? Certo. Gravamos, editamos para deixar a aula mais, porque como é educação infantil, né? Para deixar mesmo bem mais explicativos e até para os pais mesmo. Sim. E 2 vezes na semana é ao vivo a aula, né? Então, tipo, é videoconferência, que nem o Zoom, essa interação com a criança, né? Então, tem que levar, a gente tem que trabalhar com as coisas que temos em casa, que muitos materiais nossos estão na escola, né? E eu tento sempre trabalhar com materiais que os pais têm em casa também, para não ter aquela desculpa, tia, eu não fiz porque eu não tinha o material, né? Mas, assim, eu vou ser bem sincera, que eu já fiquei bem estressada. Nanda. Colocando um pouquinho o ponto do Samir também, às vezes saem responsabilidades, às vezes, de certo dos pais, assim, sabe? Eu sei que a gente está passando, né? Foi um susto para todos, assim, até nossa, né? Que eu nunca trabalhei assim, desse jeito, gravando vídeo e tudo mais. Mas, assim, foi... Mas até então, até que agora já sei editar vídeo, já sei modificar. Alguma coisa eu tô levando dessa... Isso, de aprendizado, né, Ananda? Sim, legal. Sim. Então já não me assusta tanto, apesar de eu ser bem comunicativa, mas gravar vídeo para mim no início foi bem assustador. Imagino, não é fácil não estar de frente para a câmera. E Ananda, qual é a faixa etária que você trabalha? Então, é primeiro período, criança de 4 e 5 anos. 4 e 5 anos, né? Isso. Tá certo, então. Que bom. Maravilha. Mais alguém está com essa experiência?
Não? Acho que não. Vamos lá, então. Então, gente, como funciona o nosso cérebro, né? Então, ó, com a transmissão de informação entre os neurônios, né? Ou outras células receptoras ou efetoras, mediante impulsos eletroquímicos. Então, assim, nós temos no nosso cérebro também os inputs e os outputs, né? Nós recebemos informação através de onde? De onde nós... quais são os nossos radares? São os nossos sentidos. Então, pela visão, pela audição, pelo tato, pelo olfato. Então, nós recebemos todas as informações, né? Alguns pelas sensações, né? E com isso, essas informações elas têm que circular aí no nosso cérebro, através dos neurônios que vão, né? Tem os neurotransmissores que vão pelos axônios, que vão fazer as sinapses, né? Isso é muito rápido, né? Esses impulsos eletroquímicos, nós estamos aqui falando, eu estou falando e meu cérebro está aqui, ó, né? Os impulsos elétricos aqui estão. Então, é assim que funciona o nosso cérebro. Por isso que eu digo, nós, professores, somos estimuladores de cérebro, porque dependendo do estímulo que nós, né, estejamos aí motivando as pessoas, nós vamos chegar, né, a atingi-los. Então, como é que ele funciona? Nós recebemos informações através dos nossos sentidos, que são os nossos radares, o cérebro processa essas informações e envia essas informações, né? E aí essas informações elas vão percorrer um caminho dentro do cérebro através dos impulsos elétricos para gerar uma resposta, tá? Para gerar uma resposta. Professor, e aí, se não gerar essa resposta? Aí a gente vai ver depois, mais um pouquinho na frente. Então, a diferença de mente e cérebro é isso. Se nós tivéssemos que comparar um computador, a mente, ó, é o software e o cérebro, né, que é o corpo físico, é o hardware, né? Então, nós temos aqui, eu estou aqui na frente de um computador, ó, eu tenho aqui uma máquina na minha frente, né? Que é o quê? O hardware. Mas o sistema que está funcionando dentro dele, que faz com que todo o programa rode, inclusive o Zoom e tudo mais, é o software, né? Então, tem que ter assim, uma sincronia e uma harmonia muito grande. Então, a mente ela depende do cérebro para se expressar no plano físico, porque a mente pensa, mas quem executa é o cérebro. Então, todos os nossos comandos, né? Se eu estou aqui falando, mexendo minha mão, o comando está vindo aqui, né? Ó, minha mente pensa, opa, envia o comando e o cérebro executa. Tá? Então, e isso dentro da neurociência, quando a gente estuda o sistema nervoso central, né, que é a base da neurociência, nossa, gente, isso é maravilhoso. Vocês devem ter visto isso já, alguma coisa dentro da psicopedagogia. Então, se a mente quer, o corpo faz. E lembrando que o cérebro ele precisa ser estimulado. Então, quanto mais estímulos ele recebe, né, mais ele vai ser ativado. E ele precisa ser ativado. Então, esses são os nossos radares, né? Nós temos radares aqui. Ó, o cérebro é o órgão da aprendizagem e ele é a máquina de aprender. O cérebro é provavelmente o órgão mais fascinante do nosso corpo, né? É ele que controla tudo, a nossa respiração, as emoções. Por isso que nós, professores, educadores, gente, temos que ter conhecimentos básicos da neurociência, porque elas são essenciais para o nosso trabalho, para que a gente possa oferecer aos nossos estudantes estímulos que sejam efetivos, né? E também compreender um pouquinho como cada um aprende, né? Porque, na verdade, hoje, o que nós temos, né? Eu coloco sempre isso para os professores, né? Os professores de educação básica, principalmente. Mais do que dominar uma técnica, eu tenho que compreender como é que esse meu aluno aprende, para que eu possa selecionar, escolher as melhores estratégias para atingi-lo. Porque, como nós vimos anteriormente, é fato que nem todos vão aprender do mesmo jeito, no mesmo local, da mesma forma, com os mesmos estímulos, não é verdade? Então, nós temos que otimizar isso. Aqui é um exercíciozinho para vocês, tá? Eu quero que vocês façam agora. Eu quero que vocês leiam e podem falar. Eu quero ouvir a voz de vocês. Vocês vão ler, tá? A cor, não a palavra. Vocês entenderam? Então, bora começar? Vamos começar na horizontal, tá? Primeira linha, depois a gente vai na horizontal de novo, né? Sempre da esquerda para a direita. Podem começar. Verde, azul,
Azul. Vermelho. Ai, errei. Pode continuar. É assim mesmo. Azul, amarelo, azul, preto, vermelho, azul, verde, preto, vermelho, amarelo, verde, azul, preto, azul, vermelho e verde. Muito bem. Foi fácil? Não, confunde, professora. Isso aí confunde. Confunde, com certeza. Parece que a gente tem que falar com força para poder, não é? Alguém fez assim com a cabeça? Eu tava laranja. Por um acaso alguém balançou a cabeça? Sim. Exatamente isso. Eu errei. Até sai. Só não sai natural. É isso mesmo, gente. Ó, aí nós temos, né, duas situações. Se fosse para ler as palavras, era mais fácil, né? Então, nós temos aí, ó, dois hemisférios que têm funções distintas, né? E nisso houve uma confusão, ó. Um lado do teu cérebro quer ler a palavra, o outro lê a cor. E aí, as duas coisas ao mesmo tempo é complexo, tá? Por isso que a gente diz assim, quando você está dando atenção para uma coisa, diz assim, a gente não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Operacionalmente, nós até conseguimos, né? Dizem que as mulheres conseguem fazer, mas você tira o foco um pouco de um para o outro, né? E aqui gera uma confusão mesmo. É natural essa confusão, mas se a gente treinar isso, daqui a pouco tu vai olhar e dizer isso com muita tranquilidade. Tá? Mas é natural, então, para vocês verem como nós precisamos. E esses são exercícios que nós chamamos de exercícios para ativar as nossas faculdades funcionais, né? As nossas funções executivas funcionais no nosso cérebro. Elas são muito importantes, tá? E são desafiadoras para o nosso cérebro. Então, é muito importante que a gente trabalhe também com as crianças com essa questão do desafio, né? Sempre colocar um desafio para as crianças. Entendendo como as crianças aprendem, né? Eu pergunto para vocês, gente, aprender é fácil? Não. Aprender não é fácil? Depende. Não. Depende. Depende? Se você tiver, eu acho que, como eu estava falando, vou citar aí os meus vídeos, né? Sim. Eu sou muito no concreto. Eu gosto Certo. de que as crianças peguem, pratiquem, eu veja ali o desenvolvimento. Então, para mim tá meio assim assustado. Até comentei com algumas amigas minhas da escola, porque eu não sei o desenvolvimento. Primeiro período, vamos trabalhar o alfabeto. Já estamos na terceira letra. Eu não sei ainda se eles sabem escrever a primeira letra, né? Então, para mim, é meio desesperado um pouquinho, porque eu preciso, então, depende. O aprender, porque eu ia ver a dificuldade, se aquela criança tem, se todo mundo da turma está conseguindo acompanhar, ou ia parar um pouco, não, vamos lá, voltar novamente, entendeu? Para ver se a criança, ou qual é a dificuldade, como você disse, talvez ela seja mais auditivo ou visual, entendeu? Então, para mim, acho que depende muito se aprender é fácil. Para alguns, pode até ser bem mais fácil, mas outros não. Eu às vezes assim, eu também preciso no concreto, eu vou ler, eu falei, pô, mas eu não entendi nada, então eu tenho que ir lá fazer e praticar. Agora sim. Tive que abrir a mente. Legal. Gente, aprender é um processo, né? Ele é um processo contínuo, pessoal, intencional, dinâmico, recursivo, de interação de ideias, é interativo entre as pessoas, já dizia Vygotsky, né? Nós aprendemos na relação com o outro. Então, assim, aprender não é um processo fácil, né? Aprender não é um processo fácil. Exige esforço, né? Exige que você se dedique. Por exemplo, a Ananda, né, que estava falando dos vídeos, é você, não é, Ananda? Isso. Então, vou citar o exemplo do Samir também, que foi os dois que colocaram essa questão. Quer dizer, foi algo que nos pegou de surpresa e, de repente, nós nos vimos com uma necessidade de fazer algo da qual eu não tinha conhecimento nenhum. Mas você se abriu para isso, não é verdade? Você foi em busca, ainda está tateando, mas você está conseguindo. Foi fácil no início, Ananda? Nem um pouco. Nem um pouco. Né? Eu gravei não sei quantas aulas e fora que no início eu tive muita
ajuda para editar, porque eu não sabia. Essa área, sim, vou ser bem sincera. Para mim, eu tenho que aprender muito ainda. Agora, na prática, eu percebi, entendeu? Eu tenho que me informar muito. Isso, mas não era a nossa área. Pedagogia não edita vídeo, né? Só que agora nós temos, né, Eu até comentei que antes eu jogava muitos YouTubes, mas hoje em dia eu já não jogo mais. Legal, legal. Nada como passar por uma experiência, né? Então é isso, gente. Vejam como o processo de aprendizagem ele vai envolver muitos elementos, né? Ele vai envolver muitos elementos, né? Quando a gente fala que ele é um processo contínuo, nós estamos falando aqui de conhecimentos prévios, né? Que eu tenho que ter, que o Ausubel chama de subsunsores, né? O meu conhecimento. Aí o Vygotsky vem com a área de desenvolvimento proximal. Você quer dizer, você já tem um conhecimento, aquele conhecimento vai se agregar a outro conhecimento e aí você dá continuidade. Então, realmente, aí eu falo, é um processo pessoal, ninguém aprende por ninguém. Alguém aprende por você? Não. Você aprende, só você aprende. Você aprende em interação com o outro, mas a maneira como interpreta, a maneira como cada um tem uma visão vai depender dos teus conhecimentos prévios e das tuas experiências de vida, não é verdade? Então, aprender é um processo longo, é um processo que exige muito. Toda criança tem capacidade para aprender. Nós nascemos dotados de todas as capacidades para aprender, mas não no mesmo tempo, nem no mesmo ritmo, do mesmo jeito, com os mesmos estímulos, com as mesmas estratégias. Mas todos nós podemos aprender. Então, vocês, né, eu me coloco junto com vocês, nós que somos professores, nós temos que fazer uma diversificação dessas atividades, dessas estratégias de ensino, para que nós possamos atingir os alunos. Porque se o professor ele dá aula só expositiva, 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 ele mata o sinestésico. Porque o sinestésico ele quer ir para o laboratório, ele quer uma brincadeira, ele quer um jogo na sala de aula, não é verdade? E aí não tem isso, o professor está ali só na frente com aquele quadro e pronto, dando aula, falando, os alunos ouvindo. Então, aí depois ele diz que aquela criança tem uma dificuldade, tem um problema. Olha, eu vou colocar uma coisa para vocês muito séria, gente. Muitos dos problemas de aprendizagem que a escola diagnostica, vamos dizer assim, entre aspas, que a criança tem, ela não tem. Ela foi criada dentro da escola. Por quê? Por causa da falta de diversificação das atividades, né? Pela falta de sensibilidade, muitas vezes, até mesmo do professor, de olhar aquela criança e atingir aquela criança, de que forma eu posso atingir essa criança e estudar caso a caso, que é isso que nós precisamos fazer. Eu sei que é uma coisa muito delicada, complicada, pelo número de alunos que nós temos em sala de aula, tem diversos fatores aí, né? Não é o caso aqui a gente falar, tá? Mas como o nosso cérebro aprende, né? Aí vem aquela questão que eu coloquei lá para vocês, né? No fato ou fake, ó. Se nós lermos 10%, ouvindo, se juntando, ó, já fica 20%. Já li, ouvi, observei. Opa, 30%. Se eu ver e ouvir, olha só que interessante, já fica 50%. Né? Veja aí que quando nós assistimos um filme, você consegue, às vezes, contar detalhes de um filme, não é verdade? 70% quando você vai discutir com o outro, né? Você lê, você ouve, você observa, aí você vai discutir, entrar em interação, cada um diz a sua opinião. Opa! Aí já ficam mais coisas, porque você já ouve, eu não tinha pensado por esse aspecto. O outro abre a mente, né? Abre a tua mente também, para pensar em outros elementos, em outros aspectos daquele assunto. E fazendo 80%, né? 80% fazendo, né? E 95% quando eu ensino aos outros. Né? Então, quando eu aprendo, que eu ensino, muitos vocês aí que são professores, logo que iniciaram, certamente, nossa, tiveram muitas dificuldades. Com o passar do tempo, né? Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, que já tem aí uma caminhada de, vamos dizer, 4, 5 anos, 10 anos na educação, já vai falar com muita propriedade, né? Eu já tenho mais de 30 anos na educação, tenho mais de 20 anos de ensino superior, ministro aula até hoje, trabalho com formação. Então, há coisas, né, que alguns alunos, professora, como é que a senhora memorizou isso? Eu digo, de tanto ensinar, né? De tanto ler, de tanto ouvir, de tanto discutir e, sobretudo, de ensinar.
porque aí você repete, conversa, aquilo você vai fixando com mais facilidade. Então, por isso que é importante, né, que vocês entrem nos alunos de vocês, um ensine o outro, né? Agora ensine aqui seu colega, né? Explique isso aqui. Um dia, vem cá, fulano, explique tal coisa, né? Porque a partir do momento que ele explica, né, ele entende melhor, tá? Então, assim, só a explicação para uma criança não adianta. É necessário que ela viva, que ela experimente, que isso seja significativo para ela, porque assim vai haver um aprendizado efetivo. Então, é aquela coisa mesmo, gente, da mão na massa, né? É mão na massa mesmo, né? Hoje nós temos aí até a cultura maker, que estão dentro né, de alguns materiais nossos, bem interessantes. E aí a criança, ó, quais são os 2 eixos da BNCC que a BNCC traz para a educação infantil? Interações e brincadeiras. Então, o que significa isso? Né? Quando a base nacional ela traz os 5 campos de experiências, traz 6 objetivos de aprendizagem e traz no seu eixo central interações e brincadeiras. Opa, a criança tem que vivenciar, né? A questão das vivências mesmo, ela tem que vivenciar. E aí vem a questão dos fatores, ó, que interferem na aprendizagem, fatores externos e fatores externos. Então, como nós já falamos, os fatores externos estão situados nos problemas de aprendizagem. Ou seja, pode ser uma metodologia de ensino, possa ser que seja, né, quando nós falamos, a criança tem uma dificuldade, opa, pode estar vindo da família, pode estar vindo dos amigos, tá? Então, problemas e dificuldades, quando nós colocamos, estão no mesmo campo. Tá? Estão no mesmo campo. Problemas são questões externas. Agora, quando eu falo em transtorno e quando eu falo em distúrbio, aí são questões internas. Aí entra a questão neurológica, né, principalmente. Tá? Então, quando eu falo de transtorno, eu tenho aí um transtorno geral de desenvolvimento, eu posso ter um TDA ou um TDAH, uma disgrafia, uma desortografia, uma dislexia, uma descalculia, os distúrbios de aprendizagem, né, que é a deficiência intelectual ou alguma síndrome, tá? Então, tudo isso. E nesse curso, com certeza, não sei se vocês já fizeram alguma disciplina específica voltada para a questão dos transtornos e distúrbios. Já fizeram? E aí vem os estilos de aprendizagem, né? Que são traços cognitivos, afetivos, fisiológicos, que servem de indicadores relativamente estáveis de como as pessoas percebem, interagem e respondem aos seus ambientes de aprendizagem, né? Então, nós vamos receber, ó, perceber, né? Através de quem está falando, de quem está mostrando, o professor que está ensinando, através dessa interação e que tipo de resposta nós vamos dar. Então, ó, nós recebemos a informação, nosso cérebro vai processar, vai enviar essa mensagem e tem que dar uma resposta em relação a isso. E aí o que eu falei para vocês, aí vem os estilos, cada um, né? Nós temos o estilo ativo, o reflexivo, o teórico e o pragmático, né? Nós temos esses 4 estilos de aprendizagem. E temos o visual, o auditivo e o sinestésico, né? Que eu falei para vocês. Então, existe uma diferença, gente, entre capacidade e condição, tá? Todos nós nascemos com capacidade para aprender. Agora, as condições é que vão diferenciar essa performance de cada um, né? Como assim, professora? As condições mesmo, né? Sejam elas físicas, sejam elas orgânicas, fisiológicas, emocionais, né? Uma criança, por exemplo, chega na escola, vem de casa com um problema, o pai brigou com a mãe, né? É uma criança inteligente, ela tem toda a capacidade de aprender, mas ela chega triste na escola. E aí ela naquele dia está de cabeça baixa, né? Ela não está legal, você percebe isso. Nossa, a criança é tão ativa, ela está tão diferente. Não, ó, a condição dela naquele momento, do ponto de vista emocional, interfere diretamente, né? Interfere diretamente, tá? De repente, a professora na sala de aula, a condição dessa metodologia, né? A professora usa só um tipo de metodologia. Então, ela oferece melhores condições para essa criança, que é mais sinestésica, que gosta do aprender fazendo, da mão na massa.
entendeu? Então, assim, todas as crianças têm capacidade de aprender em ritmos únicos, singulares, porque cada um tem o seu, né? E em condições também que são diferentes, tá? Então, cada um vai apresentar uma condição. Então, existe uma diferença. Só que uma coisa não vai anular a outra, tá? Então, a capacidade, ela existe. Uma criança com síndrome de Down aprende? Sim, ela aprende, ela aprendeu a andar, ela aprendeu a falar, né? Dentro daquele ritmo dela, das condições que ela tem do ponto de vista orgânico, ela aprende. Ela não vai aprender na mesma proporção de um neurotípico, né? De uma criança normal. Neurotípico, que nós chamamos, é uma criança que tem todas as condições neurológicas favoráveis para o processo de aprendizagem. Então, se você se considera uma pessoa normal, se você não tem nenhum problema do ponto de vista neurológico, orgânico, nós chamamos dentro da neurociência de neurotípico. Então, aquela criança que tem toda a condição favorável para aprender, tá? Embora, em algum momento, possa ser, sim, que haja algum fator externo que possa interferir nesse processo. Então, isso é muito importante nós fazermos essa diferenciação, porque no processo de aprendizagem, a condição daquela criança naquele momento, ela vai sim interferir, e vai interferir numa resposta, vai interferir no resultado. Por exemplo, uma criança chega febril na escola, ela está muito gripada, olha a condição física dela, né? Olha a condição do ponto de vista clínico dessa criança, orgânico, né? Dá sono, ela não consegue se concentrar. Então, assim, isso interfere na capacidade dela de aprender? Não interfere na capacidade, ela é capaz de aprender. Agora, a condição daquele momento dela interfere, né, nesse processo de aprendizagem dela, tá? Deu para entender bem isso aqui, essa parte? Porque essa parte eu acho que é muito importante, principalmente dentro da psicopedagogia, né? A gente entender essa questão da capacidade e da condição daquele momento. Querem fazer uma pergunta, alguma pergunta até aqui? Não, eu não. Tá tudo bem? Sim. Tá? Vocês estão caladinhos? Tá tudo bem mesmo? Certinho. Até agora, sim. Sim, que bom. Fico feliz. Vamos lá. Aí vem a questão das teorias de aprendizagem. Bem, isso aqui eu tenho absoluta certeza que não é novidade para vocês. Por quê? Porque nós vimos as teorias de aprendizagem onde? Onde é que nós estudamos isso? Onde é que vocês estudaram isso? Na faculdade, não. Na faculdade, né? Quem fez pedagogia, gente, com certeza teve psicologia da aprendizagem, psicologia da educação, né? E, com certeza, viu as teorias de aprendizagem. Agora, claro, não é um assunto assim que a gente, vamos dizer assim, eu digo que a faculdade, quando se está na graduação, às vezes é en passant. Você, às vezes, trabalha o dia todo, vai para a faculdade de noite, ou você tem outros afazeres, e você faz 5 disciplinas ao mesmo tempo, é muita coisa, é trabalho, é um professor, é outro. Enfim, vocês passam e acaba passando mesmo. Esse aprofundamento, ele vai vir depois. Por exemplo, eu tenho absoluta certeza que agora, fazendo a psicopedagogia, vocês estão revendo alguns conteúdos que estão ficando mais claros para vocês, né? Mais claros, estão sendo melhor elucidados. Está acontecendo isso com vocês? Sim, senhora. Não é? Por quê? Porque, primeiro, o nível de maturidade de vocês é outro hoje. Vocês já acumularam aí algumas experiências, né, no período, nesse decorrer aí da experiência profissional de vocês, durante a graduação e após a graduação, que, de uma certa forma, aí vocês vão aí, acumulando, né, essa questão de acumular os conhecimentos, e outros vêm, e aí vai acontecendo o que o Ausubel chama, né, dos conhecimentos prévios, que vem e você avança porque você tem esses conhecimentos prévios. Então, vocês com certeza ouviram falar do Pavlov, do Watson, Thorndike, Skinner, né? Vocês viram, com certeza, aquela experiência do ratinho, né? Do estímulo-resposta.
Alguém de vocês tem filho? Aqui, Ananda, Camila, Samir, Não. Flávia? Eu não Nenhum tenho, tem? professora. Nenhum tem? Ninguém tem ainda filho? Tá. Se ninguém tem filho, eu vou... Não Oi? tem também. Tá. Ok. Então, vou fazer não como filho, mas você como filho. Alguma vez vocês ouviram da mãe ou do pai de vocês, ou de uma tia, alguém que criou vocês, que tinha autoridade sobre vocês, dizer assim, vai tomar banho. Aí você disse, ah, não vou não. Vai tomar banho, não vou. Aí pega uma chinela e mostra, opa, já tô indo. Já viram isso acontecer? Muito. Na sala de aula, Nanda, Samir, por um acaso, já fizeram isso com os alunos? Não precisa nem responder, tá? Não. Olha, se vocês não, isso não. Não, eu vou colocar. Não, tô brincando. Ei, peraí, eu vou colocar a situação agora. Não é isso, não. Perdão, eu me coloquei mal. Eu vou colocar a situação agora. Por um acaso vocês já fizeram isso na sala de aula? Olha, se vocês não se comportarem, vocês não vão para o recreio. Se vocês não se comportarem, vocês não vão para a aula de educação física. Se vocês não se comportarem, se não fizer a tarefa, alguém já fez isso alguma vez? Por um acaso? Com certeza, para manter o controle da turma. Porque Tirar senão a o negócio educação desanda. física deles é o desespero. Olha, tá vendo? E aí, qual é a teoria que trabalha com essa questão de modelagem de comportamento? Questão do reforço positivo e... Pronto. Eu não lembro. É condicional, mas eu não lembro. É reforço positivo. É a primeira, ó. A primeira aqui. Vocês estão vendo o slide, né? Ó. Teoria behaviorista. Behavior, né? Vem do inglês. Behaviorismo. Comportamento. Essa é a modelagem do comportamento. Olha, se tu não for tomar banho agora. Ou então assim, ai, come que eu vou te dar um chocolate no final do almoço. Né? Você promete um sorvete. Ó. O estímulo que o Samir colocou. Ou você dá um estímulo positivo ou negativo. Né? Então, essa é a modelagem de comportamento. E, gente, cá entre nós, a gente educa dessa forma também. Né? Nós fomos educados muito dessa forma. Né? Aquela chinelinha, aquele cinto, aquele castigo. Ó, se você não fizer isso, não ganha isso. Então, nós fomos, né, trabalhados, educados com essa modelagem de comportamento. A teoria behaviorista comportamental é simplesmente a modelação do comportamento. E nós utilizamos isso sim. E eu vou dizer para vocês, não há nenhum mal nisso, desde que não seja algo, né, em excesso, em exagero, porque nós funcionamos dessa forma bem. Né? Funcionamos não somente dessa forma, tá? Mas, de alguma maneira, em algum momento, isso vai acontecer, de você receber um prêmio, por exemplo. O que vai te motivar se você dizer assim, ó, o teu chefe diz para você que se você atingir tal meta, você vai ganhar tal coisa? Nossa, isso motiva pra caramba. É modelação de comportamento, né? Tá dentro, ó, você tem um estímulo para você dar essa resposta, você vai receber aquele estímulo, tá? Aí vem a teoria cognitivista. Ó, aí nós temos aí o Bandura, que eu gosto muito, né? E principalmente nós temos o Brunner, mas os dois hoje, que se fala mais hoje, quais são os dois dessa lista aí que né, estão mais em evidência, sempre estiveram mais em evidência, e o último, principalmente, né? Primeiro é o Piaget, não é verdade? Vygotsky. Segundo Vygotsky, é a teoria socio-interacionista. Exatamente, tanto que ele está do lado, né? Na teoria sociocultural, né? Porque ele traz o sócio-histórico, né? Ele traz a teoria sócio-histórica. O que a gente vê aí? Piaget é cognitivista, mas ele é interacionista, ele trabalha também com interação. Nós temos dois interacionistas dentro das teorias de aprendizagem. Um é o Piaget, o outro é o Vygotsky. Os dois são interacionistas. Só que o Vygotsky foi para a questão da relação com o outro, por isso que é sociocultural. Nós aprendemos em relação com o outro, levando em consideração o quê? Cultura, né? Por isso que ele vai para a questão do sócio-histórico, da dialética. O Vygotsky vai por essa linha. O Piaget, como ele era biólogo, ele vai para a linha cognitiva, né, da experimentação. Então, ele diz assim, nós aprendemos em interação com o meio. Então, o Vygotsky coloca, o Piaget coloca que nós interagimos com o meio e o
Vygotsky diz, não, nós interagimos com as pessoas, aprendemos na interação com as pessoas, né? E o Ausubel, ele vem e diz assim, ele é o precursor, gente, da aprendizagem significativa. O que é a aprendizagem significativa? Na aprendizagem significativa, trabalha-se muito com a questão da contextualização, que é o que a BNCC hoje traz. Tudo tem que ter sentido para o aluno, né? Tem que ter um sentido. O que você está aprendendo tem que ter um sentido. Se o aluno não vê sentido, talvez vocês já tenham ouvido de alguns alunos, ou até de parentes de vocês, ou mesmo você deve ter se perguntado, para que eu estou aprendendo isso? Para que isso vai servir na minha vida? Então, a primeira aula de qualquer componente curricular deve ser o quê? Deve ser eu explicar para o aluno qual a importância do estudo, qual a importância da leitura, qual a importância daquela disciplina, o que nós vamos estudar. Eu vou estudar geografia. Por que é importante estudar geografia? Né? Por que é importante estudar matemática? Nossa, os números estão em toda parte. Eu tenho um CPF, eu tenho um RG, eu tenho o número da conta, a minha casa tem um número, eu tenho uma idade, eu tenho uma altura, eu tenho um peso, tudo é número. Eu vou fazer comida, é peso, né? São as quantidades. Então, gente, eu tenho que mostrar que tudo tem que estar relacionado com o meu contexto de vida. O Ausubel fala na aprendizagem significativa, que é justamente assim, tudo tem que fazer sentido para mim. Se aquilo faz sentido, né? Aquilo que eu estou aprendendo faz sentido, opa, aquilo eu me interesso e eu aprendo com mais facilidade. Agora, se não fizer sentido, eu não quero aprender, né? Eu não quero aprender. Quantas coisas eu já li e eu leio e que eu relembro, sabe, gente, que eu olho assim e disse, nossa, um dia eu estudei isso mesmo. Quer dizer, eu não utilizei isso na minha vida profissional, na minha vida pessoal, e isso parou de fazer sentido, eu até esqueci. Agora, as coisas que fazem sentido, nós não esquecemos, né? Nós levamos por quê? Os nossos subsensores, eles vão cada vez mais agregando mais conhecimento, e são os conhecimentos prévios, que nós chamamos de conhecimento de base, né? Que vão dar subsídios, subsensores para que eu avance nos meus conhecimentos. Hoje, com certeza, vocês leem, talvez, os textos da pós-graduação que vocês estão fazendo agora, e eu acredito que vocês tenham mais facilidade de compreensão deles. Por quê? Porque vocês já viram isso lá atrás e algumas coisas vocês vão só relembrar. Como vocês vão ler o texto, né, a apostila, vão dizer, nós já vimos isso lá. Então, você já tem um conhecimento prévio e aí vem esse novo conhecimento e isso é que vai fazendo você se tornar, eu brinco, digo, mais sabido, né? Porque você vai somando esses conhecimentos e isso vai consolidando mais ainda, né? Então, é muito importante que vocês visitem aí a teoria, principalmente do Ausubel, a teoria da aprendizagem significativa, que ela é muito importante hoje e é a base da BNCC, né? E aí o Vygotsky, nós já falamos, né? A teoria humanista, né, com Carl Rogers. Carl Rogers aparece naquele momento, né? Nós estudamos aí as 9 tendências, né, pedagógicas, e aí nós começamos lá com a tradicional, né? Aí depois vem a tendência, elas são liberais e progressistas. Aí eu tenho a libertadora, do Paulo Freire, né? Eu tenho a tecnicista. Lembram disso que vocês estudaram? Né? Uhum. E aí uma delas traz o quê? A não diretiva, né? Que aí entra a psicologia. O Carl Rogers, a teoria humanista, o Carl Rogers é um dos grandes psicólogos, né? E ele trouxe para a nossa área, né, o olhar para o ser humano. E quando começa a questão de eu olhar o ser e olhar nesse ser os interesses dele, né? Olhar para as emoções dele. Então, entra a teoria humanista, né, com Carl Rogers, ele traz a teoria humanista, e aí quando entra aí uma tendência pedagógica, quando entra a psicologia na pedagogia. E aí nós temos também a teoria das inteligências múltiplas, né, do Howard Gardner, onde ele traz as 7 inteligências, né, a pictórica, que está relacionada ao desenho, a musical, intrapessoal, interpessoal, a sinestésica, né? E aí ele traz a musical, e aí ele traz, porque ele nos estudos dele na pesquisa, ele comprovou que a nossa inteligência ela é como um espectro. E aí eu digo para vocês, eu iniciei dizendo que eu fiz a psicopedagogia
em 1996. Isso, inclusive, está na apostila de vocês, né? Não que eu estudei, né? Mas que antes nós tratávamos qualquer situação, probleminha de aprendizagem, como DCM. Essa criança tem uma disfunção cerebral mínima, né? E nós chamávamos de DCN. Hoje nós dizemos que ela tem um transtorno do déficit de atenção. Olha como mudou. Imagina se eu não tivesse evoluído e feito outros cursos e acompanhado, eu estaria falando de DCM. Leiam a apostila que vocês vão ver isso lá. Então, hoje nós não falamos mais em disfunção cerebral mínima. O Howard Gardner veio na década de 90 e mostrou que nós temos 7 inteligências. Então, ele cai por terra o quê? A questão do QI, do quociente de inteligência. Antigamente, nós fazíamos testes nas crianças para ver os psicólogos, né, faziam os testes de coeficiente para medir o coeficiente de inteligência. Se tivesse abaixo de 70, opa, a criança já era considerada um pouco burra, né? Quanto menor o quociente de inteligência, a criança, não, essa aí não tem capacidade de aprender. Eu tinha que ter um quociente acima de 70, 80, 100, 120, opa, isso é inteligência. Então, nós tínhamos um número que determinava isso. Aí o Howard Gardner veio e mostrou que não. Eu tenho criança que eu tenho alunos, né? E ele começou a fazer uma pesquisa dizendo assim, alunos que eram lá da turma do fundão, vamos dizer assim, que não foram tão bem na escola e tiveram muito sucesso na vida. Empresários, né? Grandes líderes. Opa, qual é a relação que eu posso fazer aí? Quer dizer, só vai se dar bem na vida quem tem muito conhecimento, né, e que foca. Ok, claro, o conhecimento ele é super importante. Eu não estou dizendo aqui que você não deve estudar. Não. O que nós temos que fazer é observar qual é o teu potencial. Né? Qual é o teu potencial? E focar nesse potencial. Nós, muitas vezes, temos o hábito de querer que os alunos sejam 100% em tudo. Então, uma mãe, eu vou dar um exemplo de uma mãe. O menino adora matemática, ele só tira 10 em matemática. Puxa, mas português ele tira 7 para passar. Aí a mãe vai e coloca numa aula de português, porque ele tem que ser bom em português. Mas ele não gosta de português, ele gosta de matemática. E aí os grandes estudiosos, e um deles é o Howard Gardner, diz assim, se o teu filho é bom em matemática, coloca ele para estudar no melhor professor de matemática. Ele pode vir a ser o melhor matemático do mundo, do Brasil. Entendeu? Então, assim, você tem que focar na potencialidade. Então, cada um de nós tem um potencial. Então, vamos focar nas nossas... Claro, eu não estou dizendo isso, né? Nós temos que ser generalistas, temos que ter, sim, um conhecimento abrangente, mas nós temos que focar, nas nossas potencialidades, tá? Entenderam? Alguma pergunta? Eu dei, assim, en passant, essa explicação para vocês. Ficou claro as diferenças? Querem fazer alguma pergunta? Não, professora, foi bem claro, de verdade. Claro, de verdade. Podem perguntar, gente. Pô, não tenham medo de perguntar. Por mais simples que você considere que seja a sua pergunta, é importante que você faça. Porque se você fica com alguma dúvida... Agora, claro, estou dando uma explicação geral. Vocês vão ler... Né? Vocês vão, e aí podem contactar por e-mail e tirar as dúvidas que vocês quiserem. Né? Então, nós temos aí a questão do behaviorismo, né? A questão do comportamento, né? Análise experimental, estuda o comportamento observável, né? Mensurável, prevê e controla, né? Então, uma implicação pragmática, e nós temos aí experimentos que, né, possam ser controlados e reproduzidos. Então, todo mundo sentado, ó, se vocês se comportarem direitinho, vocês vão para o recreio, aí todo mundo fica sentadinho, a sala fica em silêncio, né? Então, esse é o behaviorismo. Aí nós temos aí as características gerais, ó, do Piaget, biólogo, né? Se dedicou à área da psicologia e da epistemologia, né? Ele deixou um grande legado para a educação, embora ele não tivesse essa intenção, gente. Piaget não fez essa teoria pensando na educação. Ele estudou os filhos dele, né? Ele tinha 4 filhos, ele começou a estudar, né? E ele começou, inclusive, com o estudo das abelhas. Ele estudava insetos, né? Ele estudava insetos dentro da biologia, tá? E aí ele foi considerado por muitos autores como o Einstein da psicologia, né?
A teoria cognitiva, ela tentou explicar o quê? O desenvolvimento da cognição humana. Ele fala muito dessas estruturas mentais, né? Ele fala dessas estruturas mentais. Tá? Então, nós temos aí, segundo a teoria dele, os estágios: sensório-motor, pré-operacional, operatório concreto e operatório formal. Então, isso é uma revisão, isso aí vocês já viram na graduação, mas é importante que vocês tenham isso em mente, porque a gente vê isso lá na sala de aula. Muitas vezes o teu aluninho lá da educação infantil, você observa que ele tem algum comportamento, alguma atitude que você diz, puxa, ele não acompanha o ritmo ainda dessa faixa etária, né? É porque ele ainda está no estágio anterior. Mas eu só vou saber se ele está no estágio anterior se eu tiver conhecimento dos estágios. Ou eu posso perceber que ele pode estar além. Eu posso ter alunos aquém da sua etapa de desenvolvimento e posso ter alunos além. Mas eu só vou saber também que ele está além se eu tiver conhecimento de todas as etapas. Então, por isso que o conhecimento, é nesse ponto que eu ressalto para vocês que a teoria é importante, sim, para nós, né, olharmos para a nossa prática. Tá? Então, eu não dissocio a teoria da prática de jeito nenhum. Tá? E aí vem o nosso grande David Ausubel. Eu acho que hoje é uma teoria que vale a pena vocês, principalmente que são professores, que estão aí estudando BNCC, né? Ele hoje só se fala nisso, né? Na aprendizagem significativa. O que é um subsunsor? É uma nova ideia, é um ancorador. Ele chama que nós temos, né, ancoragens, né? Ou seja, o meu conhecimento prévio, o que eu trago, serve de ancoragem para uma nova informação. Então, eu só vou compreender aquela nova informação se eu tiver uma ancoragem. Então, os meus conhecimentos prévios, o que eu aprendi antes, vai me dar ancoragem para que eu possa prosseguir. Muitas vezes, há pessoas que não conseguem compreender determinados assuntos. Por quê? Porque elas não têm conhecimento de base, elas não têm conhecimentos prévios. E não adianta, não vai adiante. E vocês aí, por exemplo, o Sami, que dá aula para o 3º ano, né? Uma criança que chega no 3º ano, Sami, que não sabe ler e escrever, e aí? Ela não tem conhecimento de base. E você exige que ela leia um texto. E ela não sabe ler. Ela vai conseguir absorver os conteúdos do 3º ano? Não vai. Ela precisa do conhecimento de base. Não é verdade, Samir? Você já passou por essa experiência? Até mesmo por conta disso, eu tenho, acho que, alguns alunos na turma da tarde que, por mais que seja exigido por lei que o aluno saiba ler e escrever até o final do 2º ano, que é agora, mas isso não retrata a realidade. Porque por mais que a gente tente, a gente se esforce, o aluno não teve aquela base. Eu tenho um aluno, eu não vou citar o nome, mas ele tem 7 ou 8 anos, eu não lembro bem. A mãe, ou seja, a mãe vive sozinha com o filho, ou seja, ela sai de casa todo dia para comprar o sustento do filho, mas no contexto da história dela que ela me contou, é que o menino realmente como ela não tinha tempo de ensinar a criança a ler, o menino simplesmente não sabe ler nem escrever. Eu tenho, quando eu estava em aula, porque eu sou recente, eu tenho acho que 4 meses de CEMED. Então, eu senti muito impacto, porque a gente, como a senhora falou, a gente lê na academia, muita teoria, chega na prática, é um choque de realidade totalmente diferente. Aí fica no que acho que foi a que a Ananda falou, que a gente não sabe o que fazer, a gente fica num beco sem saída. E fica justamente nisso. Por mais que a gente se esforce, mas que a gente tente, a gente fica pensando onde que eu estou errando, o que eu tenho que fazer, e fica nesse contexto. Isso. Né? Então, vejam como os conhecimentos de base, eles são importantes, né? Para que nós possamos prosseguir. Então, as meninas aí, a Nanda, a Camila, que falou que trabalha na educação infantil, vejam como esse conhecimento de base, né, da educação infantil é super importante para que a criança avance, aprenda a ler e escrever no 1º ano, consolide no 2º ano, para chegar no 3º ano, já tenha condição de pegar um gênero textual e fazer a leitura, fazer uma interpretação, compreender esse texto, né? E aí vem aqueles 6 níveis de aprendizagem, né? Que nós vimos lá na taxonomia de Bloom, e aí nós temos que trabalhar dentro daqueles 6 níveis de aprendizagem. Então, aqui, né, a formação de um conhecimento totalmente novo através de uns subsussores pouco elaborados. Nós temos aqui, né, parte de uma cadeira, nós compomos. E aí esse subsussor formado, agora esse conhecimento, ele pode ancorar
com uma nova informação. Opa, eu passei. Com uma nova informação. Então, num conjunto de elementos, eu formo essa cadeira, tá? Então, eu preciso, para eu ter essa composição, eu preciso ter conhecimentos prévios em relação a isso, né? Então, a aprendizagem significativa é o conceito central da teoria da aprendizagem do Ausubel, né? Que, segundo Marco Antônio Moreira, é uma aprendizagem, é um processo por meio do qual uma nova informação relaciona-se de maneira substantiva, não literal, não arbitrária, a um aspecto relevante da estrutura do conhecimento do indivíduo, ou seja, daquilo que ele já aprendeu, daquilo que ele sabe, daquilo que ele já tem como ancoragem, né, que vai se unir a nova informação para que ele possa compreender e dar prosseguimento. Aí você imagina, ó, um aluno chega com o Samir no 3º ano, abre um livro onde já tem todos os comandos lá, que os alunos já leem, já tem uma certa autonomia, aí ele chega sem saber nem decifrar a letra. Olha, não tem ancoragem, né? Não tem conhecimentos prévios para que ele dê esse prosseguimento. Essa aprendizagem no 3º ano vai ser significativa para ele? Nem um pouco, porque é como se ele estivesse aprendendo grego, né? Vamos dizer assim, numa linguagem metafórica bem simples. Então, em outras palavras, ó, os novos conhecimentos que se adquirem, eles relacionam-se, né, com esse conhecimento prévio que o aluno já possui. Que é o que vocês estão fazendo aqui. Ó. Vocês estão revendo, né, conteúdos que vocês já viram e vocês estão entendendo melhor pela maturidade, pela experiência que você já acumulou até aqui e pelo conhecimento que você já leu isso em algum lugar, alguma vez, em algum dia, em algum tempo. E agora você está relembrando, dizendo, olha, é mesmo, é isso mesmo. Puxa, lembrei, a professora falou. Talvez vocês tenham se recordado de uma professora, de uma aula. É ou não é? Aí vem o Vygotsky, né? Teoria psicológica, ó, com enfoque nas interações socioculturais. Então, ele fala dos processos psicológicos superiores de consciência. Ele fala muito da questão da linguagem, né? Ele fala muito isso. Tá? Então, ele fala muito da importância da cultura. Então, ó, os tipos de conceitos são os cotidianos, que são os presentes na vida diária, né? E formulados via linguagem. Então, ele trabalhou com o Luria, né? Eles têm um livro sobre a questão da linguagem muito interessante, né? E ele fala que assim, os conceitos científicos eles são formulados a partir da aprendizagem sistematizada da escola, mas que o aluno aprende, né, em interação com o outro. E isso é super importante. E aí vem o Carl Rogers, ó, com a questão da abordagem não diretiva, né, que é uma das tendências pedagógicas que vocês também estudaram, né? E aí o professor passa a ser o facilitador da aprendizagem, ele vai ver o nível de interesse dos alunos, né? Ele passa a ser o facilitador, entendeu? E é muito interessante quando a psicologia entra, né, dentro da educação, né? Aí vem as 7 inteligências, ó, como eu coloquei para vocês, é muito interessante se vocês puderem aprofundar um pouquinho isso, aprofundar no sentido, né, de ler um pouquinho sobre cada uma, de tentar compreender, que aí eu acho que vai ficar mais fácil vocês entenderem os alunos de vocês, né? Aí já estamos caminhando aí para a finalização. Eu gosto muito dessa frase do Piaget, que ele diz, professor não é o que ensina, mas o que desperta no aluno a vontade de aprender. Né, gente? Por isso que eu digo, nós somos estimuladores de cérebro. Nós temos que ser aquelas pessoas, né, que estimulamos o outro, sabe? A buscar o conhecimento, a pesquisar. O professor ele tem que ser aquele que instiga, né? Mas para ele ser esse professor que instiga, aquele professor que incentiva, ele tem que ser essa pessoa também. Ele tem que ser essa pessoa que gosta de estudar, que gosta de ler. Ele tem que mostrar isso para os alunos, que ele gosta de ler, que ele gosta de estudar. Né? Olha, eu vi uma coisa interessante, eu trouxe aqui para vocês. Então, é muito importante que o professor ele tenha, passe esse exemplo, né, para os alunos. Eu acredito que todos vocês já tenham ouvido alguma vez algum aluno de vocês. Professora, professor, quando eu crescer eu quero ser igual ao senhor. Quando eu crescer eu quero ser igual à senhora, professora. Né? Quer dizer, o que você passa? Aí eu coloco que essa frase, ela vem muito do currículo oculto, né? Nós estudamos lá as teorias do currículo, né? E dentro das teorias críticas e não críticas, nós temos aí o currículo oculto. E onde é que nós passamos o currículo oculto?
é justamente no clima da escola, né? Na nossa maneira de ser. O currículo oculto ele não é ensinado, ele é sentido, né? Então, se você trata bem o seu aluno, se você dá atenção para ele, né? Se você é cordial com ele, você é carinhosa, nossa, ele nota que o teu brinquinho, o dia que tu muda o penteado, o dia que tu cortou o cabelo, ele foi com um brinquinho é uma bolinha mínima, mas ele diz, professora, a senhora está com um brinco novo, não é verdade? Então, é isso, o currículo oculto é isso, né? É o clima, e ele é passado por todos na escola. A criança ama ir para a escola, muitas vezes, mais pelo currículo oculto do que o currículo explícito, né? Muito mais. Por quê? Porque ela se sente bem lá, ela é bem tratada, ela é amada, né? Ela convive com pessoas que elogiam, que olham para ela, entendeu? Então, eu acho que o professor ele tem que mostrar isso, né? Despertar nesse aluno essa vontade de aprender. Por isso que é importante você mostrar para o seu aluno por que é importante ele aprender aquilo. Sobretudo, a importância do aprender. E não que ele tem que aprender aquilo como uma obrigação, né? Eu vou muito por esse viés, esse caminho, né? O saber que não vem da experiência, gente, não é realmente saber. Aí vem a questão da vivência, né? Procurem sempre levar uma vivência para a sala de aula, leva uma música, pega uma parte de um texto, vivencia com eles, faz um diálogo, vem para cá para frente um outro aluno. Agora que vocês estão dando aula online, né? Mostrar um objeto, pedir que procure um objeto em casa, né? Tentar relacionar o conteúdo a algum objeto que o aluno tem em casa, sabe? Então, trabalhar com esse concreto, com esse sentido. Faz sentido, porque eu estou vendo o que eu estou aprendendo aqui no meu cotidiano, que é o que essa questão da contextualização, né? É você sair da escola e esse conhecimento a criança vê presente na vida dela. E quando a criança vê isso presente na vida dela, a aprendizagem se torna muito mais fácil, muito mais significativa, porque ela tem um sentido, né? Ela tem um sentido. Então, eu creio muito nisso, né? Que o saber não vem da experiência, né? O que não vem da experiência não é realmente um saber, tá? Nós aprendemos a nadar como? Nadando, né? Dentro da água. Ninguém aprende a nadar sentado e alguém dizendo, ó, levanta teu braço, ó, você vai ter que levantar o esquerdo do jeito. Não, você tem que cair numa piscina e ali praticar. Como é que você aprende a ler? Lendo, né? Você aprende a ler lendo, olhando ali as letras, ensinando esse é o A, esse é o I, opa, A junta com I, junta aqui, ai. Pronto, você aprende lendo. Então, nós aprendemos muito mais com a prática, realmente, né? E o Ausubel Venck diz assim, ó, o fator isolado mais importante influenciando a aprendizagem é aquilo que o aluno já sabe. Determine isso e ensine-o de acordo. Então, muito importante, né, você primeiro fazer uma sondagem, um diagnóstico e ver o que o aluno sabe, porque a partir do momento que você tem na mão, né, um dado, uma evidência daquilo que o aluno sabe, você vai ter um ponto de partida de como ensiná-lo. Lamentavelmente, gente, a escola hoje, os pontos de partida dos professores, eles não contemplam, né? Eles são dissonantes, né? Eles não estão em sintonia com o ponto de partida das crianças. Não estão, lamentavelmente, né? E aí o professor, eu sei que também não é culpa de vocês, eu não estou colocando aqui, né? Me incluo nisso como professora, não é culpa de ninguém. É simplesmente um sistema que nós temos que trabalha dessa forma. Mas o professor tem que ter sensibilidade na sala de aula, né? Porque o aluno está ali para aprender e você tem que descobrir qual é a forma melhor dele aprender para você atingi-lo, né? Então, é com um joguinho, é com uma música, é com algo concreto, é com um objeto, com o que é? Então, é isso que o professor tem que descobrir, né? Então, é muito importante essa questão do conhecimento prévio, né? Bem, nas aulas 3 e 4, né, nós trabalhamos aqui nessas duas aulas a questão da aprendizagem. O foco foi a aprendizagem. Como a disciplina é Psicologia da Aprendizagem e Educação Inclusiva, nas aulas 3 e 4, nas próximas duas aulas, nós vamos trabalhar Educação Inclusiva, tá? E aí eu coloquei esse postzinho aí, né? Esse post, na verdade. A diferença, um conceito, uma atitude, uma forma de estar ou de ser. Né? Então, que é importante. Aqui eu trouxe para vocês algumas referências, tá? Com o hashtag Quero Mais. Então, quem tiver interesse,
Claro, gente, eu sempre digo, hoje, eu estudei numa época em que nós não tínhamos a internet. Então, eu estudei em enciclopédias, eu estudei na biblioteca da escola, né? Eu ia para lá estudar, para pesquisar, porque nós não tínhamos livros com facilidade. Mas hoje eu não preciso ter também o livro na minha mão, porque eu tenho na minha mão o quê? Um computador. E nesse computador, se eu tiver internet, eu tenho quem? O Mr. Google. E no Google, gente, tem muita coisa boa para a gente ler. Então, peguem aí esses títulos, tem muito, né, tem alguns materiais aí que tem PDF, que tem artigos. Então, o professor, sabe, eu sempre digo, você pode ser melhor estudando 15 minutos por dia. 15 minutos por dia. 15 minutos de leitura no teu dia. Né? Se você tirar 15 minutos, mas aquela leitura efetiva, eu tenho absoluta certeza, né, que você vai conseguir fazer com que... Eu vou voltar aqui. Opa! Né, fazer com que os alunos... você aprenda mais. Ó, uma página, eu digo que uma página de um livro que você leia, alguma coisa vai acrescentar. Uma página. Então, em 15 minutos, quantas páginas você pode ler em 15 minutos? Entendeu? Então, assim, nós temos que estudar, nós temos que conhecer. Eu penso que mais do que nunca hoje, nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, nós estamos precisando retomar algumas coisas, nós estamos precisando nos reinventar, estamos nos reinventando aí, né? Vocês colocaram aí a experiência de vocês gravando vídeos, né? Aprendendo a editar vídeos, né? Então, assim, é muito importante que vocês tenham esse tempo dedicado a você, né? Esse tempo que você se dedique a você. Uma leitura, um estudo, assistir um vídeo, né? Rapidinho, assiste uma parte de um vídeo, amanhã eu continuo. Sabe por quê? Porque você está trabalhando na sua qualificação. Eu sempre coloco uma coisa, sabe, gente? A nossa carreira, ela é nossa. Ela não é do meu diretor, ela não é do meu chefe, ela é minha. Então, é mais do que minha obrigação investir na minha carreira. É mais do que minha obrigação. Eu não tenho que esperar o outro. Quando eu ouço muitas vezes professores dizendo, né, quando há oferta de cursos e professores dizendo, é pago, a escola vai pagar, quer dizer, ele só vai se a escola pagar. Se você não fizer um investimento na tua carreira, é louvável vocês aqui estudando, né, fazendo um sacrifício, que é sacrifício mesmo, né, você fazer um investimento na tua carreira, mas você está se preparando, você está se qualificando. Hoje o mercado, mais do que nunca, gente, conhecimento hoje é poder. Conhecimento é poder, sabe? Então, você precisa, né? Olha, em plena pandemia, eu estou na minha casa, estou trabalhando no home office, e da AME liga, professora, a senhora pode ministrar uma disciplina online? Olha só, tem muita gente procurando emprego e eu recebo um telefonema para ministrar uma disciplina, estou trabalhando, não é verdade? Então, assim, isso pode acontecer com qualquer pessoa, né? Desde que ela se prepare para isso, né? Não foi fácil fazer o meu mestrado, né? Demorei a fazer, porque me preparei para isso, né? Fiz na UFAM onde eu queria fazer, não foi fácil, foi uma caminhada longa, mas eu persegui isso, eu coloquei como uma meta, um objetivo na minha vida, e eu consegui. Então, tudo é uma questão também de você se organizar, de você colocar uma meta, um objetivo, você ter um projeto de vida, né? Então, assim, aprender na vida também é isso, a gente aprender a fazer um projeto de vida. Hoje eu pergunto para vocês, qual é o teu projeto de vida? O que você pensa para a tua vida daqui a 2, daqui a 3, daqui a 5? Mesmo o mundo incerto como é hoje, né? O mundo VUCA que nós vivemos, né? Um mundo volátil, um mundo ambíguo, né? Um mundo incerto, que é o que nós chamamos hoje que o mundo é VUCA. É uma teoria que surgiu aí, né? Não sei se vocês já leram sobre isso, sobre o mundo VUCA. Então, é nesse sentido. E pode ter certeza, o conhecimento hoje, conhecimento é poder. Pode ter certeza disso. E se nós temos o conhecimento, nós estamos avançando cada vez mais. Então, é louvável vocês estarem aqui estudando, fazendo uma especialização, buscando se especializarem, se qualificarem para serem melhores profissionais no futuro e galgarem aí também uma melhor rentabilidade na vida de vocês, né? Galgarem aí projeções, sucesso, né? Que eu tenho certeza que vocês almejam na vida de vocês isso, né?
eu vou facultar a palavra a vocês agora, tá? Para que vocês falem, para que vocês perguntem, façam considerações daquilo que eu falei. Eu acho que eu falei muito, né? Não tinha outra coisa para fazer do que falar, né, gente? Não estamos na sala de aula, estamos numa sala de aula virtual, mas eu queria ouvir um pouquinho vocês. Vamos lá, quem vai falar? Podem falar. Opa, Nanda Não é acendeu nenhuma aqui. pergunta nem nada. Não, mas não, façam considerações, exatamente, façam considerações. Não, vou até colocar para você me ver a câmera. Não sei se você vai lembrar de mim. Você já deu uma palestra onde eu trabalho, né? E foi uma palestra assim, que motivou, entendeu? Algumas pessoas. Você falou agora no final da escola, né? Ah, vai fazer o curso, será que a escola vai pagar tudo? E eu ouvi isso de você. Não espere pela escola, nem pelo diretor, nem pela coordenadora, nada. Busque você. Esse sucesso é para você. Então, daí me despertou. Lembro de você. Aí eu decidi, eu falei, não, 2020 para mim vai... 2020 para mim vai ser diferente, entendeu? Eu coloquei uma meta, Flávia, também trabalhamos juntas, e a gente buscou fazer a pós-graduação, entendeu? Agora, e creio que vai ser só um degrau, assim, talvez a gente busque outras novas experiências para o nosso currículo. Legal, legal, bacana. Mas assim, muito bom. Foi muito depois que eu ouvi, eu até achei assim que meio que foi um tapa na cara, sabe? Olha, acorda, é verdade. Foi uma mexida, falou, isso. Literalmente sentido. Legal. Literalmente, então, mas foi bem legal. Bacana, Nanda, fico feliz. A gente às vezes fica esperando muito, né? A gente fica esperando, sabe, que as coisas aconteçam na nossa vida. As coisas só vão acontecer, nós fazemos as coisas acontecer na nossa vida, né? Então, mas nós fazemos se nós estivermos preparados para o que vem, né? Então, de repente, se você é uma pessoa que estuda, né? O teu chefe está te observando, alguém está observando você, né? Quantas pessoas aí, né, chegaram onde chegaram? Eu digo, eu não cheguei onde eu cheguei por nada não, foi estudando, né? As pessoas vendo, nossa, Cecília fala sobre isso, faz isso aqui e tal, e no entanto a gente vai crescendo e aí você vai aspirando mais coisas, quer dizer, hoje você está numa pós-graduação, daqui a pouco, puxa, que legal, quero fazer um mestrado agora, quero ser professora do ensino superior. Gente, nós temos que aspirar a coisas boas, melhores na nossa vida, né? De crescimento, sabe? Então, fantástico, é maravilhoso isso. Que bom, Ananda, fico feliz, muito feliz. Quem mais quer falar? Alguma consideração? Eu até deixei, eu falei, vou falar no final, que talvez ela lembre. Lembro sim. Quem mais? Camila, Dilcilene, Tainá, Flávia, Samir, Melrin. Gostaram da aula? Como é que foi a aula de hoje? Coloquem isso também, é importante. Não, gostei. Foi bem... Como a senhora falou, alguns assuntos a gente estuda na faculdade, mas como que eu posso falar assim, resumido, né? Porque são bastante matéria que a gente tem que estudar e agora a gente vai se aprofundando mais, né? No conteúdo em si. Então, tá bem mais claro agora, né? Algumas dúvidas procura, o slide também, a senhora colocou um exemplo assim bem legal, esse da dificuldade da criança, né? De matemática, mas português não tem tanto. Então, invista no seu filho na parte da matemática, entendeu? Então, bem interessante mesmo. Nós não precisamos, nós não vamos ser 100% em tudo. Então, eu sou mediana em muitas coisas, gente. Eu sou mediana em várias áreas, mas eu sou muito boa em outras. Então, eu potencializei para onde eu sou boa, para eu me destacar. Porque se eu for querer ser boa em tudo, não adianta, é humanamente impossível, entendeu? Então, você tem que potencializar, né, naquilo que você é bom. Dilcilene,
Tudo bem? Tudo bem, professora. Assim, para mim também está sendo muito bom, né? Assim, eu já não tenho, eu acho que não sei as minhas colegas, mas eu já não tenho uma idade de tão jovem, né? Que eu vejo muitas pessoas jovens estudando, e aí eu sempre pensei, nossa, eu acho que eu não vou conseguir nunca, né? E hoje eu já me sinto assim vitoriosa por estar até aqui, né? Ter chegado até aqui. Isso. E assim, para mim, essa pós está sendo muito importante, né? Estou gostando demais de fazer tantas coisas que, assim, eu já sabia por algumas experiências que eu tenho, né? Que eu tenho um filho que ele tem autismo e eu já tinha algumas experiências e assim a pós já está me ajudando em outras coisas, né? E eu estou gostando demais. Eu já estou doida que chegue a outra aula que é a educação inclusiva, é a minha ansiedade. Legal. Aí eu já estou doida que chega, mas está muito boa as aulas, muito boa. Que bom. Teve uma antes que eu não pude participar e aí eu fiquei muito triste, mas fiz, né? Aqui, meu filho, vem cá, amor. Deixa a mamãe te mostrar aqui pro pessoal. Meu filho, professora, que tem autismo, tem 13 anos. 13 anos, como é o nome dele? Pedro Luiz Buções Albuquerque. Opa, Pedro Albuquerque, muito bem, Pedro, bonito. E assim, para mim, ele foi um incentivo muito grande na minha vida. Eu digo que se eu cheguei até aqui, fiz faculdade, estou aqui fazendo pós, sabe, assim, é muito por ele, sabe, para tentar ajudar não só ele, como a gente sabe que hoje a gente vai para as escolas e a maioria delas sempre tem, né, professora? 2 ou 3, Sim. Sempre tem essas crianças agora, né, que tem algum tipo de dificuldade, e aí eu quis partir muito para essa área, que é uma área que eu me identifico demais, eu gosto demais. Bacana. Se Deus quiser, eu quero ser uma das melhores. Opa, e vai ser. Se você já colocou isso como meta, objetivo, você vai ser. E assim, ajuda teu filho e ajuda outras pessoas também, que eu acho que é o mais importante, né, Shirley? Exatamente. A partir de uma experiência pessoal, você compartilha isso. Maravilha, parabéns. É muito bom, professora. É uma sensação. Eu, assim, parece que hoje eu tenho uns 20 anos. Parece que eu, sabe? Ai, que legal. Pois é, eu ia te dizer, ó, a idade está aqui, viu? Eu já vou fazer 60 e não me sinto assim, né? Então. Olha, e nem parece mesmo. Né? Mas é muito bom, falar. Legal, obrigada. Muito bom. Parabéns mesmo. Obrigada. Tem o Samir, tem a Flávia. Opa, Camila apareceu. Diga, Camila. Olá, professora, tudo bem com a senhora? Deixa ele falar. Pode falar, Flávia, eu espero. Vai lá, manda bala. Então, eu acho que sobre a aula de hoje, o que mais, assim, me marcou, assim, ficou muito na minha cabeça foi sobre o aprender como um processo contínuo. Se é difícil, se é fácil, porque, assim, eu me vejo nesse processo desde sempre. Eu não tive, assim, uma pausa, agora, não, foi ensino médio, faculdade. Aí, a primeira faculdade é a psicologia. Só que a psicologia me levou para dentro da escola. E quando eu entrei ali, eu me senti na necessidade de entender mais ainda aquilo. Aí eu falei, não, pera, eu preciso. Mas tu pode fazer um curso, tu pode fazer uma pós. Não, eu vou fazer a faculdade. Aí eu fiz pedagogia. Só que quando eu estava ali, a vida me levou para as crianças com deficiência. E eu precisava entender as crianças com deficiência. Então, eu preciso de uma pós para mim poder entrar nesse mundo. E como psicóloga, eu estava atendendo muitas crianças com deficiência. Então, a pedagogia e a psicologia, elas foram assim para mim. Se juntaram e foi o que me permitiu ajudar ainda mais, porque eu acho que a gente se sente todo o tempo insegura, pelo menos eu, com essa necessidade de continuar aprendendo. E agora eu fiz, agora, se Deus quiser terminar essa pós, já meti na minha cabeça que eu preciso meter a cara no mestrado. Que legal. Então, para mim, o aprendizado é contínuo e não para. Isso. Graças a Deus eu tive todas as possibilidades de continuar. Legal. Então estudando, é isso. Né?
Que bom. Invista nisso mesmo. Gente, o processo é o conhecimento. Conhecimento é poder, né? Conhecimento é poder. E vocês estão relatando isso, ó, o quanto vocês se empoderaram na vida através do conhecimento, né? Então, é isso. Conhecimento é poder, não tem jeito. Samir, quer falar algo? Com certeza. Boa noite, professora, mais uma vez. Boa noite. Eu queria saber da senhora, porque a senhora comentou bastante sobre educação inclusiva, que é uma área que me chama a atenção, porque eu estudei junto com a Gisilene e com a Joselina, que é a Josi Lopes, que está aqui na aula. E essa questão do filho da Gilce foi algo que me chamou bastante atenção, mas assim, eu não dei tanta importância assim com relação do trabalho. Porque justamente, como não era algo que eu não me interessava com tanta profundidade, eu meio que deixei de lado. Mas agora, por uma certa situação, ou certas situações, que são duas no caso, eu tenho dois alunos autistas. Só que um é nível 2, é nível 1, e o outro já oscila entre nível 2 e 3. E eu queria saber da senhora como é que a gente pode trabalhar com essa questão que não são áreas dos nossos interesses, mas que começam a chamar a nossa atenção. Despertar o seu interesse, né? Começa a despertar esse interesse. E Samir, também, desculpa, ele interromper rapidinho. Não, e como pode que a gente falar. pode lidar com esse excesso de informação? Bem, primeiro assim, você tem que buscar o conhecimento, tá? Para você trabalhar, primeiro conhecer, né? Você tem 2 alunos, então você tem que pega um caderninho, faz um caderno de registro, começa a anotar, né? Todo o comportamento que você observa, começa a anotar como são as reações a determinadas situações, faz assim alguns registros. Gente, registro é super importante, né? Nós vamos ver isso na outra aula, tá? O registro ele é fundamental. Então, a partir disso, você vai procurar leituras, porque assim, cada criança é uma criança. Nós somos seres únicos, nós somos seres singulares. A gente vai ver isso, né, dentro da inclusão. Nós somos seres singulares. Então, a Giselene acabou de nos dizer, eu tenho um filho autista. Aí a outra vem dizer, eu tenho um aluno autista. Eles podem ter a mesma idade, os 2 são autistas, mas eles têm características similares, mas eles têm reações diferentes. Então, Samir, é o conhecimento. É através da leitura, é através do conhecimento para você compreender aquelas situações, né? Para compreender aquelas situações. E aí vem a segunda parte, como lidar com isso? Como trabalhar com isso? Você só vai descobrir quando você começar a ler e começar a entender cada um. Esse apresenta essa característica, esse aqui já não apresenta essa característica. Quando eu faço uma proposta e um desafio para esse aqui, ele reage dessa forma. Esse já não reage dessa forma, porque nós temos maneiras singulares, únicas de sentir, de ser, de fazer, né? E de agir, entendeu? Então, o professor ele tem que ter esse olhar clínico, ele tem que ter esse olhar muito criterioso de pesquisador, ele tem que ser um pesquisador. Então, ele tem que pegar cada caso como um estudo mesmo de caso. Essa é a questão da inclusão. É que o professor tem que pegar o estudo, esse estudo como um estudo de caso. Por isso que o nome é estudo de caso, porque cada caso é um caso, entendeu? Então, nesse sentido, primeiro ir fazendo essas leituras. Vocês conhecem o livro do Gustavo Teixeira, Manual dos Transtornos Escolares? Não, professora. Não conhecem? Não, professora. Eu vou... Anotem aí o número do meu celular. E alguém me passa uma mensagem, aí eu passo para você, para alguém, e vocês compartilham. Eu vou enviar para vocês o PDF desse livrinho, tá? Manual dos Transtornos Escolares. É um livrinho muito interessante. O Gustavo, vocês podem até procurar, que tem um PDF na internet, tá? Ele tem um livro, o Gustavo Teixeira tem um livro só sobre o autismo, fininho, bem bacana. Ele é médico, ele tem uma linguagem muito legal. Ele diz nesse livro o conceito, como fazer, os pais, sabe? Ele dá orientações, é bem bacana. Eu vou passar para vocês, né? Ia ser noutra aula, mas eu já vou adiantar para vocês. Qual é o nome, professora, do livro? Manual dos Transtornos Escolares, Gustavo Teixeira.
Podem procurar no Google que vocês vão achar. Tem em PDF. Professora, se a senhora quiser, a Seria, senhora pode seria me esse livro aqui, mandar. professora? Ela pode me mandar Esse e aí é o do colocar. autismo. Eu coloco lá Manual na do plataforma. autismo. Ah, É, legal. eu já tô no terceiro livro e eu gostei Legal, da né? leitura. A leitura, exato. Eu gosto do Gustavo Teixeira por causa da linguagem dele. Ele tem uma linguagem muito bacana, né? Ele tem uma linguagem bacana. Eu vou passar para a Brenda e a Brenda coloca na plataforma para vocês. Beleza, maravilha. Tá? Alguém mais quer fazer o nosso tema? O nosso tempo já está no limite, né, Brenda? Pode ficar à vontade, professora. Tá. Quem mais quer fazer alguma consideração? Temos aqui a Josi, a Mary, Professora, a Flávia. Pode falar. Não, o meu é só relativo à atividade, mas vou deixar à vontade aí se alguém quiser falar, se expressar, tá bom? Tá, mas fale sobre a atividade, Ananda. Então, que eu vi que a senhora passou atividade, né? Essa atividade vai ser preciso entregar antes dessa aula, da terceira, quarta aula, ou não? Não. Pode entregar depois, tá? Eu vi que ela pode ser em dupla, né? Mas isso. Bem, não, vocês podem, mas aí vocês podem marcar um hangout para fazer, gente. Nós estamos no Zoom aqui. Faz uma videochamada pelo WhatsApp. Oh, meu Deus! Ou a gente pode fazer como fazer na graduação. É só você e seu cérebro. Sim, Ananda, fale. A pergunta é, a gente vai fazer um vídeo, lhe entregar, ou como é que vai ser, assim, a atividade a senhora quer, ou criatividade de cada um? Vocês podem fazer escrita, respondendo, porque você tem que criar uma atividade, né, com base ali em algum daqueles, para cada um daqueles tipos de estilos de aprendizagem. Isso, exato. Que você pode pegar um livro de português, um livro de matemática, ver a atividade, ver em qual ela se encaixa, né? Os livros de vocês já trazem isso muito bem sistematizado, né? O importante é você estabelecer ali que essa atividade, essa aqui é mais propícia para esse aluno que é mais ativo, essa aqui é para aquele aluno que é mais, entendeu? Que você possa entender isso. Se você conseguir fazer, você pode fazer digitado e subir para a plataforma, não tem problema nenhum, tá? Entendi. No caso, é atividade para cada um desses estilos. Então, exatamente. Que a gente tem que... Isso, entendi, exatamente. professora. Essa era a minha dúvida. Porque as outras matérias anteriores, teve algumas que a gente teve que fazer um vídeo e tal, para colocar na plataforma, mandar para o professor. Aí eu pensei que ia ser mais ou menos assim, entendeu? Vamos deixar o vídeo para o próximo, né? Vamos deixar para o próximo, tá? Agora é nesse sentido. E a segunda atividade é um mapa mental. Você escolhe um teórico, tá? E aí você estuda aquela teoria e cria um mapa mental com a resenha, né? Fazendo o resumo da teoria, com todo o percurso daquele teórico, do ponto de vista conceitual, né? Das ideias principais dele, tá? Essa é a segunda atividade. Tá. Eu acho que eu coloquei bem explicadinho lá para vocês, né? Ficou bem claro para vocês? Não, tá sim. Ficou? Tá legal. Sim. É isso, gente. Olha, foi uma satisfação imensa, né, estar aqui com vocês de uma maneira virtual, mas foi muito bacana. Eu espero que... Qual é a próxima aula, Brenda? Ela me passou, mas eu não me lembro. Acho que é 13 de junho. Acho que é 13, Deixa eu conferir aqui. Eu acho que é 13, professora, para a se eu não me engano, é 13, tá? Eu vou enviar o material na próxima semana para vocês, das próximas aulas. E aí nos encontraremos na próxima e a gente dá continuidade, né? Faz uma resenha dessa e aí a gente dá continuidade para a questão da inclusão, que é muito importante. Acho que é um tema aí que a gente precisa hoje ter um olhar bem sensível, né? Uma ampliação de olhar, de que a inclusão é colocar assim, sabe, 1000 olhos dentro desses 2 olhos que nós temos, com muita sensibilidade, com muito amor, né? E com muito conhecimento, sobretudo com muito conhecimento, tá bom? Então, que Deus abençoe vocês,
fiquem bem onde vocês estão, na casa de vocês, se cuidem, né? É muito importante cada um se cuidar, cuidar dos seus amados aí, estejam próximos. E eu espero que até a próxima aula a gente se encontre aí, né? E possa aí estabelecer uma conversa bem legal. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, das explicações, que tenha ficado tudo bem claro para vocês, tá bom? Tá bom, professora. Obrigada, Tá bom, viu? Boa obrigada. noite. Tá, Muito uma boa obrigada noite. por compartilhar seu conhecimento conosco. Tá certo. Boa noite, Um beijo no professora. coração. Obrigado. Boa noite. Fiquem com Boa Deus, noite. tá? Boa noite, Tchau, turma. tchau. Boa noite. Tchau. Obrigada, Brenda. Um beijo. De nada, professora. Tchau. Boa noite, bom descanso. Tchau. Obrigada para você também.